só até aí. Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse tempo de mesa. Obrigado pelo acesso que temos, Pai, ao alimento verdadeiro, puro. Obrigado, Senhor, porque enquanto muitos agora estão cegos, com os olhos vendados, nós temos visão ampla para buscarmos em Ti o sustento para a nossa vida. Que esse lugar seja dominado pela Tua presença, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas, que nada em nós atrapalhe o fluir da Tua glória, Senhor, mas que a palavra do Senhor venha despedaçar todo jugo, Senhor, venha aquecer a fé do nosso coração, nos fazendo aptos para receber tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida. Senhor, domina esse ambiente com o Teu poder, Senhor, nos cerca com a Tua unção, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Você pode se sentar, louvado seja o nome do Senhor. A gente já vai chegar no verso 14, do capítulo 34, segundo livro das Crônicas, mas até chegarmos lá, me permita te contextualizar acerca dessa história, acerca desse capítulo 14, nos conta a história de um rei chamado Josias. E logo no início do capítulo, a Bíblia destaca o fato dele ter começado o seu reinado com 8 anos. Eu sei que nos parece uma idade de imaturidade para iniciar um reinado. Eu sei que nos parece precipitado uma criança de 8 anos assumir uma grande responsabilidade, mas a gente precisa entender a cultura da época, a gente precisa entender que a criança assumia, mas ela era assessorada por pessoas mais experientes, para que ela pudesse de fato fazer um governo equilibrado. Mas eu não posso deixar passar a oportunidade de levar você ao pensamento, ao entendimento de que Deus não está muito preocupado com a idade que temos para investir na nossa vida. Quando Deus quer nos levantar, independentemente da idade, Ele nos levanta e Ele vai nos cercar daquilo que é preciso, necessário, para que sejamos bem-sucedidos naquela empreitada. Eu não estou dizendo que não devemos buscar um preparo, eu não estou dizendo que não devemos nos aperfeiçoar, nos especializar. Aquilo que é a nossa parte devemos fazer. Mas quando Deus decide vir de encontro no sentido contrário a uma expectativa humana, a um consenso geral, quando Deus decide investir em alguém que ninguém investiria, num momento em que ninguém investiria, o nosso papel é simplesmente acreditar e deixá-lo ser Deus. O grande problema é quando as pessoas não acreditam em nós, Deus ainda assim decide investir em nós e nós não recebemos o investimento porque preferimos acreditar mais nas pessoas do que no próprio Deus. Deus está dizendo que vai fazer, mas a gente diz, não, não vai. Deus está dizendo que a gente consegue e a gente diz, não, não consigo. E aí, normalmente, nosso posicionamento tem a ver com aquilo que falam do que com aquilo que Deus fala. Eu quero começar essa ministração declarando sobre a sua vida que quem decide aquilo que faz e aquilo que você pode fazer é o Senhor. Homem algum tem nas mãos o querer e o efetuar. Homem algum tem poder para definir o teu destino. Homem algum tem poder para declarar aquilo que acontece ou que vai acontecer na tua casa, na tua família, no teu ministério. O domínio está nas mãos do Senhor. Então, se Ele falou, o teu papel é acreditar. Se a Bíblia diz, o teu papel é aceitar. Então, não se importe com aquilo que falo, se importe com aquilo que Deus determina a teu respeito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se é com fé, aplauda mais forte. Se é confiado nessa palavra que tem poder, adore ao Senhor. Eu te respeito, ok, eu te considero, mas quem manda na minha vida é o Senhor. Porque às vezes as pessoas tentam nos parar com uma palavra pessimista.
Às vezes tentam nos iludir com uma palavra otimista. Mas Jeremias escreve aos cativos da Babilônia, debaixo da unção do Espírito Santo, como profeta, declarando: o Senhor é quem sabe que pensamentos tem a respeito de vocês. Não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com inteligência, sabedoria, não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com uma colocação privilegiada na sociedade, porque às vezes, dependendo de quem fala, a gente para tudo para ouvir. Eu quero que você sim, ouça pessoas. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos, mas sobretudo lâmpada para os teus pés é a palavra do Senhor e luz para os teus caminhos. Não interessa, tem 8 anos, Deus mandou reinar, vai reinar. Não interessa, é novo na igreja, Deus mandou reinar, vai reinar. Não interessa, chegou agora, Deus mandou reinar, vai reinar. A gente precisa. Alô? 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 Agora voltou. A gente precisa estar aberto à voz que vem do céu. Jesus. Tá. Não? Sentindo que está desligando, voltando. Hoje não. Alô, som. Amém? Amém? Vamos tentar, Zé? Está em intercessão aí? Então, amém. Olha para o teu irmão e diga: quem sabe da sua vida é o Senhor. Outro destaque, o capítulo 14, ou melhor, que o capítulo 34 de 2 Crônicas, a gente leu o verso 14, por isso eu confundi. Um outro destaque que esse capítulo dá, é que com 16 anos, primeiro, com 8 anos ele começa a reinar. E com 16 anos, diz a palavra do Senhor, que ele buscava a Deus e seguia o exemplo do rei Davi. E isso para mim é muito forte, porque 16 anos é o ápice da adolescência. 16 anos é aquele momento em que ainda não é adulto, mas já não se acha mais criança, é aquele momento em que fica, eu acho que eu vou por minha conta, eu acho que eu sei o que é melhor para a minha vida. É um momento meio complicado, um momento crucial. Ele tinha tudo para escolher um caminho errado, mas diz o texto que com 16 anos ele buscava ao Senhor. Sabe, queridos, é impressionante a multiplicação hoje de influenciadores. Antigamente, na minha época, quando eu tinha 16 anos, os influenciadores, eles eram do esporte, a gente tinha várias influências. Eu sempre gostei de futebol, então eu tinha várias influências a partir do futebol. Eu tinha influências a partir da TV. Então, existiam séries, novelas, existiam filmes, coisas que iam me influenciando na minha adolescência. Talvez na escola eu tinha alguém um pouco mais velho que eu, que me influenciava, mas tirando troca aqui para mim. Hoje eu tenho que ser meio tolerância zero. Fui assim. Pronto. Amém. Estão me ouvindo? Na minha época, eu tinha alguns influenciadores, mas hoje é um negócio absurdo. É impressionante. É internet, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. E às vezes eu me perco, sabe? A velocidade desses influenciadores, da multiplicação, da linguagem, das ideias, é um negócio que eu fico assim, sabe? E para um jovem não se perder, só Jesus, porque são muitas vozes. A gente prega, a gente fala, a gente ensina. Dentro da minha casa, eu tento educar, e aí na escola, na faculdade, o tempo inteiro são informações novas. De repente, a gente conversando com um adolescente, é uma gíria nova, é um posicionamento novo, é um estilo de se vestir novo.
de onde você tirou isso? Não, é porque o fulano é um ciclano e tal. Às vezes a gente, pai, mãe, a gente não consegue acompanhar, até porque trabalho, demandas, a gente não consegue assistir tudo que eles assistem, a gente não tem nas mãos o acesso que eles têm. Então, às vezes, até para a gente combater, para a gente ir contra, a gente não tem conhecimento de causa, a gente não sabe nem de onde saiu a inspiração para aquela atitude. E é desesperador, chega uma hora que você pensa, já era, essa é uma batalha perdida, eu não tenho como combater isso. Não adianta, é muito mais rápido, muito mais veloz do que eu penso. Às vezes eu vejo gírias, brincadeiras, agora mesmo, né, eu estava falando de futebol, o Flamengo ganhou um desses campeonatos, aí teve uma frase que eu não devo nada, eu morro sem dever, não teve um negócio desse? Até agora eu não faço ideia do que se trata. Eu estou ouvindo amor sem dever, é assim a frase? É morro sem dever, ou a gente morre não devendo nada? Não teve um negócio, alguém viu um negócio desse agora com o título do Flamengo? Ninguém morre nos devendo. Eu não faço ideia de onde saiu, qual é a relação. Porque o cara que foi do Palmeiras tem a ver com o cara que foi... É tudo muito rápido, mas isso vira uma gíria, vira, sabe, brincadeira entre as pessoas. E às vezes são coisas muito tranquilas, às vezes não. Às vezes tem um duplo sentido, às vezes tem uma influência maligna, mas nós na inocência não temos nem como combater, porque a gente não conhece. Eu estava agora vindo no carro conversando com meus filhos e tal, e aí eles estavam me falando de uma polêmica que por um acaso ontem eu tive acesso, de alguém que compôs canções evangélicas, fez na verdade um álbum, né? Antigamente se chamava de CD e tal, e aí é como se fosse uma história e tal, não sei o quê, mas usando umas terminologias que aproximaram demais a canção cristã com músicas de religiões de afrodescendência. Chamando de Zezinho, e falando de Maria que ciranda, e que não sei o quê, aí, mas está falando de José e Maria, e é uma música cristã, mas uma terminologia meio diferente e tal. Por um acaso ontem eu tive acesso, porque se eu tivesse acesso hoje, eu não teria uma opinião formada, porque eu não consigo acompanhar a velocidade da internet, não consigo acompanhar a velocidade, inclusive, dos lançamentos de canções, de músicas. Quantas vezes os meninos cantaram aqui, né? Eu vi a igreja levantando as mãos e cantando junto, e eu boiando, falei, nunca ouvi essa música, não sei que música é essa. Antigamente ainda conseguia ouvir um pouco de rádio, hoje não ouço quase nada. Então realmente é uma batalha, irmão, você entrar no mundo de um adolescente que está conectado, que está globalizado, é um desafio. Quem é pai aí, quem é mãe aí? Quem é avô, avó, tio, tia? Quem é responsável por algum adolescente, por algum jovem? Levanta a sua mão, eu quero declarar em nome de Jesus, a palavra do Senhor nos defende. Mesmo quando nossos olhares estiverem sobre os nossos filhos, mesmo quando a gente não conseguir discernir a linguagem, mesmo quando a gente não estiver entendendo muito bem aquilo que está acontecendo, Deus que conhece tudo, que conhece a palavra antes dela chegar na nossa boca, Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, Ele nos defende, é a palavra do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, adolescente, jovem, eu quero profetizar sobre a tua vida, pai, mãe, responsável por adolescente, por jovem. Deus está levantando nesse tempo uma geração como a de Josias, que pode ter apenas 16 anos e ter tudo para se desviar, mas está sendo blindada e protegida pelo Senhor, e por conta disso vai fazer a escolha certa. Com 16 anos vai buscar a Deus. Oh, meu pai, buscar a Deus. 14, 15, 16, 17, 18, não interessa, está vindo uma influência terrível. Eu estou baseado na rocha, minha casa é construída na rocha, minha personalidade é edificada na rocha, meu caráter está fundado na rocha. Josias com 8 começou a reinar. 8 anos depois vem uma referência, não se desviou, permaneceu.
E aí não é só para adolescente, não. Segura na mão do seu irmão e diga: você vai prosperar e vai permanecer. Que a gente vive um desafio. A gente vive hoje diante da possibilidade de prosperar e de não permanecer. Às vezes, a gente é crente na pobreza, mas é só ficar rico que se desvia. Josias, com 8 anos, começou a reinar. Com 16 anos, ainda estava firme, permaneceu. E aí, ainda no início do capítulo 34, o texto diz que com 20, ele começa uma grande reforma. E ele não faz só uma reforma social, ele faz, sobretudo, uma reforma espiritual, religiosa. Ele reúne todo mundo para tirar a idolatria, para derrubar altares, para acabar com um desvio espiritual de Israel. Ele olha para o templo, ele vê o templo profanado, e com 20 anos, ele decide estabelecer santidade naquele lugar. Isso é lindo demais. Eu queria que você mergulhasse comigo, sobretudo, na idade desse garoto. Uma criança que está reinando. Às vezes a gente fala, que a igreja do amanhã são as crianças. Não, as crianças são a igreja de hoje. Eu tenho orado pelas crianças e eu tenho profetizado sobre as crianças o espírito da profecia. Eu tenho orado e eu tenho profetizado sobre as crianças sinceridade, ingenuidade, mas sobretudo caráter cristão. Eu tenho declarado sobre as nossas crianças que elas não vão se desviar, que elas vão ser boca de Deus, elas vão influenciar o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão mais velho. É uma profecia. Eu estava lendo esse texto ontem, o Espírito Santo estava confortando meu coração, estava dizendo amém, assim seja, que a Nova Jerusalém seja marcada como uma igreja em que as crianças reinam. Governo, autoridade, liderança. Eu não quero tirar delas a ingenuidade, eu não quero que elas deixem de ser crianças. Isso é mensagem para um outro dia, mas eu tenho minhas resistências. Sabe quando eu vejo crianças queimando etapas, sendo colocadas no altar e assumindo um papel que não tem a ver com o tempo delas. Mas por outro lado, eu sei que nossas crianças que estão ali no Criare não são crianças comuns, são crianças especiais, tiveram acesso à palavra da verdade, estão sendo ministradas debaixo da unção do Espírito Santo. Como ato profético, estenda a sua mão em direção ao Criare e repita comigo: nossas crianças vão governar em suas casas, nas escolas, por onde elas passarem, elas vão governar. 16 anos buscando ao Senhor e tendo a Davi como uma referência. Você chegar para um garoto de 16 anos e perguntar: o que você quer ser? De repente um vai dizer: ainda sonho ser um jogador de futebol. Um outro vai dizer: quero ser piloto de avião. O outro vai dizer: eu quero ser bombeiro. Eu quero ser um engenheiro. Eu quero ser um médico. Está tudo certo, pode tudo, mas acima disso, quero ser um homem de Deus. Quero ser um pastor, quero ser um missionário, quero ser um profeta, quero ser um pregador. Aonde estão os adolescentes? Só os adolescentes aí. Cadê o adore? Levanta a mão aí, só quem adora. Aliás, fica de pé, só quem é adolescente, de 18 para baixo, fica de pé aí. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Vocês serão aquilo que Deus quer que vocês sejam. Além do sucesso profissional, sentimental que vocês terão, nós como igreja declaramos e profetizamos: vocês serão profetas, evangelistas, missionários, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus. Recebam, recebam, recebam.
Oh, meu pai. Ai, irmão. Ai, Jesus. A igreja é viva. E com 20 anos, sabe, queridos, a gente teve um mutirão sábado retrasado, sem ser ontem, o outro sábado, com os sacerdotes. Estavam os homens lá, coroas, 40 para cima, tinha uns lá de 50, tinha uns de 60, virando concreto, jogando cimento na bitoneira, pedra na bitoneira, areia na bitoneira, carregando o carrinho, levando até o parquinho, virando. Daqui a pouco veio chuva, continuaram. Aí parou a chuva, abriu o sol, continuaram. Coroas. Cadê os jovens aí? Onde está a Juve? Cadê a Juve? A Juve de pé agora, quero só a Juve de pé, acima de 18 anos. A galera que ainda não é casada, cadê a Juve? Eu quero declarar que a reforma está na mão de vocês. A reforma do templo não está na mão dos sacerdotes. A reforma do templo está nas mãos de vocês. Na próxima, quem vai virar cimento são os jovens. Na próxima, quem vai varrer o templo são os jovens. Na próxima, quem vai arrastar o banco são os jovens. Por quê? Porque a gente não está aqui a passeio. A obra de Deus já começou. E a gente vai fazer a diferença. Uma igreja viva! E sabe, queridos, às vezes o problema está no pai, na mãe, está nos sacerdotes, está na gente. Sabe por quê? Eles não fazem, a gente faz. Irmão, é o seguinte, vou falar para você, mamãe. Ah, pastor, meu filho não ajuda em nada em casa. Não lava uma louça. Eu que tenho que ficar lavando. Ora por ele, pastor. Não oro, não. Eu não sou pai dele. A autoridade está na tua mão, minha irmã. Você vai olhar para ele e você vai dizer, eu não estou te pedindo, eu estou mandando. Vai lavar a louça agora. Aí sabe qual é a desculpa que às vezes a mãe dá? Pastor, eu não mando, porque quando eu mando e eu vou lá conferir, lavou tudo errado, lava de novo. Mas vai continuar lavando errado, lava de novo. E só vai parar de lavar quando não tiver sujeira nenhuma nesse prato. Sabe por que teu filho não pode ser criança quando já é adulto? É hora de amadurecer. Eu estou profetizando uma igreja viva. Crianças que governam, adolescentes que buscam, jovens que reformam. Mas a gente fica passando a mão na cabeça. Estou autorizando os sacerdotes a fazerem uma greve. Vai ter mutirão. Sacerdote não vai não. Manda os jovens. Manda os jovens. Irmão, eu estou aqui para apoiar. Vamos fazer Luau? Vamos fazer. Vamos fazer Integra Juve? Vamos fazer. Vamos fazer Arena Juve? Vamos. Vamos fazer Summer não sei das quantas? Vamos. Vamos fazer Acampa isso? Vamos. Vamos fazer tudo. Mas vamos virar cimento também. Tá, e esse ano vai ser um ano da ampliação. Os obreiros são vocês. Vamos ampliar. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo não está brincando, não. O diabo não está brincando, não. E quando ele encontra um frouxo pela frente, ele arrebenta. Me desculpe estar falando português, claro, mas tem gente, tem crente frouxo. O diabo faz bu, ele sai correndo. Aí vem chorando, mãe, o pior que a mãe é, fica quietinho, calma, filho. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas com 12 anos eu já estava aqui, ó, tocando, até porque a igreja era pequena, não tinha muita mão de obra, e aí filho de pastor é isso mesmo, não tem tu, vai tu mesmo.
Uma igreja pequena, era eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, então vamos embora, tem que fazer. Então, fui tocar bateria muito cedo, comecei a cantar muito cedo. 16 anos, eu era líder de juventude da igreja. Tudo muito cedo. Já estava pregando, estava me lembrando com a Denise, eu e ela, a gente fez seminário antes de casar. Casamos com 24 anos, já formado no seminário. Esses dias eu estava, atendendo os irmãos para fazer seminário. Agora, normal é só depois dos 35, 40. Quando terminar a minha faculdade, estou casado, já tenho 3 filhos, não sei o quê. Minha vida está toda resolvida. Agora eu vou estudar a palavra, agora que eu vou aceitar o ID, agora. Presta atenção, eu sei que a gente vive uma fase totalmente diferente, são outros tempos. Eu também não quero interferir aqui na tua educação, pai, mãe, mas presta atenção. Se você ficar passando a mão na cabeça do teu filho o tempo inteiro e protegendo, colocando ele como é que fala aquele negócio de vidro? Numa retoma de vidro. Irmão, é prato feito na mão do diabo. Teu filho tem que aprender a se defender. Tem que dizer, há poder no sangue de Jesus. Diabo, você está debaixo do meu pé. Porque hoje, sabe, irmãos? Está usando, irmã, está usando, estou deixando, não ia pregar nada disso. Estou falando um monte de coisa que não está aqui. Sabe, eu sei que a gente está vivendo um tempo, respeito ao politicamente correto e tal, aquela coisa toda. Tem um monte de narrativa daqui, um monte de narrativa dali e tal. Mas eu sou de uma fase, sabe, meu pai chegava para mim e dizia assim, Samuel, vai para a rua, não mexe com ninguém. Não briga com ninguém, respeita todo mundo. Agora, não deixa te bater não, hein? Fala ou não fala? Porque aí depois se processar, sou eu que sou processado, né? Mas antigamente, Rogério, o que falavam é o seguinte, se bater, não vem para casa chorando não, porque se tu vier para casa chorando, tu vai apanhar de novo. Se resolve lá na rua. Estou falando que tu tem que fazer isso com o teu filho, não. Você que sabe. Mas que tem muita gente mimizenta hoje, tem, irmão. Ver bullying comigo, que não sei o quê. Irmão. E você acha que o diabo não toma partido dessa fragilidade? Está tomando partido dessa fragilidade. E aí eu estou vendo o marido que não está assumindo a esposa. Porque a gente falou aqui de... Vou até fechar. Não tem nada a ver. A gente falou aqui de criança, a gente falou de adolescente, a gente falou de jovem, agora eu vou falar para os adultos. Quem é casado aí, levanta a mão. Marido, tua responsabilidade é com a tua mulher, não é com a tua mãe. Você tem que amar a sua mãe, você tem que honrar a sua mãe, mas você foi unido por Deus à sua mulher. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí está casado, mas é a mamãe que manda na casa. É a mamãe que escolhe a roupa, é a mamãe que escolhe a comida. Não, pastor, aqui no nosso meio não tem. Como eu gostaria que não tivesse. Está rindo, minha irmã? Seu marido é que agora é o responsável por você, não é seu pai. Aí fica ameaçando o seu marido, dizendo, eu vou contar para o meu pai. É ele que paga, é ele que sustenta. Não, porque na casa do meu pai eu tinha ar-condicionado, ninguém mandou tu casar, agora é ventilador. Bem-vindo à realidade. Nós vamos trabalhar junto até comprar um ar-condicionado. Mas sabe por que é mimizento no casamento? Porque ninguém falou verdade na adolescência, não falou verdade na juventude. Mas é a Bíblia que está falando, a gente está falando de um rei que com 8 anos já estava governando. Com 16 anos buscava o Senhor. Com 20 tinha a responsabilidade de reformar a casa e o templo. Porque o diabo não está brincando. E eu não sei você, mas eu também não estou brincando. Eu não estou brincando de ser crente. Eu sei que Jesus está voltando. E eu não posso ficar olhando para o céu achando que nada vai acontecer, não. Eu tenho que estar atento, firme. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Então cuida do teu filho, cuida da tua mulher, cuida do teu marido, cuida da tua casa, meu irmão. Cuida! Senão daqui a pouco está tudo perdido, aí bate aqui no gabinete desesperado. Pastor, ela foi embora.
Eu não falo não, eu me seguro, mas tenho vontade. Tenho vontade, porque aqui da minha cabeça está assim, tu é frouxo. Ela foi embora porque tu é frouxo. Porque você não deu a ela aquilo que ela queria. Preste atenção, todos nós somos passivos de erro. Todos nós. Não tem um tutorial, não tem um manual de instrução para você ser um bom marido. Não tem. Não tem. Quando você chega, você se depara com a realidade. São experiências que aparecem na sua vida. Meu Deus do céu, eu não sabia que era assim. Mas você tem que ter responsabilidade. Calma aí, eu vou parar e eu vou ver. Tem que trabalhar. Ah, mas se não trabalha, tem que pelo menos demonstrar interesse para sua esposa. Se não trabalhar, porque não teve uma porta aberta ainda. Mas ela pelo menos tem que confiar em você. Agora, se você diz que não está abrindo porta nenhuma, ela sai de casa e te deixa dormindo. Eu vou falar um negócio para você, meu irmão, que está desempregado, correndo atrás de emprego. Mesmo que a porta não esteja se abrindo. Irmão, se ela sair, eu saio também. Mas eu não tenho emprego. Ah, irmão, vai andar na praia, mas não fique em casa dormindo. Porque você em casa dormindo, manda um recado para ela que não está fazendo nada. Você manda um recado para ela, resolve você, porque eu não posso suprir a tua necessidade. Vem para a igreja orar, dá um jeito, mas não fica prostrado. Você pode até descansar no Senhor, mas não pode ser descansado. Há uma diferença enorme. Aí ela, lógico, vai ter o pai como referência. Vou contar um testemunho, testemunho. Eu me casei, acho que eu já contei isso aqui, mas cabe de novo. Me casei, e aí fomos fazer compras. Chegamos das compras, a gente ainda não tinha armário para botar as compras todas direitinho, tinha uns armáriozinhos, mas não cabia tudo e tal, mas a gente tinha um quarto lá, e nesse quarto dava para botar, a Denise botou umas coisas assim, a gente colocava por cima e tal, como se fosse banco e tal, ajeitando as coisas, estava. E aí eu cheguei e eu sabia que eu tinha que levar as compras para aquele quarto, como se fosse uma despensa. Aí deixei 2 compras, botei em cima e tal, 2 sacolas, fui buscar as outras. Quando eu voltei, tinha uma lagartixa no meio do quarto. Você enxergaria uma lagartixa. Para mim era um crocodilo, ele estava ali, no meio do quarto. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível, não é possível. Podia ser barata, podia ser rato, podia ser cobra, mas esse bicho, porque a lagartixa, eu tenho uma tese, não adianta, é um bicho do capeta, não estava lá no Éden, nasceu depois, foi uma outra história, não sei de onde veio, porque tu pisa nela, daqui a pouco tu olha, ela está viva, tu corta o rabo dela, o rabo pula para um lado, ela pula para o outro, mas daqui a pouco está o rabo de novo nela, tem um negócio endemoniado nela ali. Aí eu virei para a Denise e falei assim, Denise, tem uma lagartixa aqui. A Denise, com a maior naturalidade, mata. Falei, não, Denise, tem uma lagartixa aqui, Denise. Uma lagartixa aqui. Aí ela falou, ou tu mata, ou tu deixa ela aí, porque ela come mosca. Eu falei, não, mas ela está parada aqui, Denise. Ela não sai daqui, ela está parada aqui. Mata. Eu falei, Denise, não vou matar não. Vou matar não. Aí ela olhou para minha cara. Eu não acredito que eu vou ter que ligar para o meu pai, para o meu pai vir aqui e matar esse bicho. Aí caiu a ficha. Eu não posso ser frouxo assim, não posso. Peguei a vassoura, vou matar esse bicho. Pau! Ela parada. Tu acha que ela se abalou? Pau! 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 Daqui a pouco a vassoura quebrou no meio. Ela estava toda amassada, toda amassada. Os olhos vieram para fora. Eu, pá, pá. Cheguei pertinho dela. Morreu. Fui buscar a vassoura, outra, porque já tinha quebrado uma, e a pá para poder catar ela. Quando eu volto, cadê ela? Irmão, demônio, irmão. A Denise, matou? Eu falei, matei. Aí eu menti. Falei, matei. Eu ia botando as compras assim, ó. Deus já me libertou, agora eu enfrento ela. Mas meu primeiro ano de casamento foi marcado com a história da lagartixa. A gente ia para o Natal, que não sei o quê, a Denise me ameaçava. Vou contar, Denise, Denise. Deixa quieto, Denise. Ninguém casa com um tutorial, com um manual de instrução. A gente vai se deparar com algumas situações.
com alguns desafios. Eu estou falando isso para você não esquecer a mensagem, brincando, mas você sabe o que eu estou falando. Imprevistos, mas e aí? E é aí que você vai enfrentar. E é aí que você vai permanecer. Você não vai recuar, porque Deus não está chamando ninguém fraco. Deus está nos chamando porque nós somos fortes. Na quinta-feira eu estava orando aqui. Pensa numa semana difícil. Agora que eu reconheci o Eduardo ali. Estamos juntos, tá? Que Deus te abençoe, te console, te fortaleça. Quinta-feira, sabe? Pensa num culto que seria natural eu ligar para alguém e pedir, faz para mim. Faz para mim. E na quinta-feira aconteceu uma situação difícil, eu não vou fazer isso. Falar sobre isso para te sensibilizar, não, mas... A Márcia internou na quarta, e na hora a gente começou a orar. Na quinta, às 11 horas da manhã, a Bruna me mandou uma mensagem, dizendo, pastor, o senhor pode ir lá no hospital? Porque está muito grave. E eu estava no hospital com meu pai. E tinha uma gravação aqui na igreja, já marcada, anunciada na rádio. E sabe, irmãos, nem eu sabia que eu ia desenvolver esse amor e essa preocupação toda. Se alguém mexer aqui no altar, eu fico com o meu coração apertadíssimo. Qualquer evento, qualquer coisa, eu tenho que estar aqui para olhar, eu tenho que ver. E eu sei que gravação coloca luz, e é gente que não necessariamente é crente. Eu tinha que ir no sítio também, eu cancelei, não vou no sítio. Aí eu falei para ela, hoje o dia está muito corrido, eu vou me organizar aqui, eu vou ver e tal, mas é certo, amanhã de manhã. Eu estou saindo aqui, estou com os cuidados do meu pai, estou indo, ainda vai ter uma gravação, vou passar lá na igreja e tal. Vim para cá. Cheguei aqui, Vitória testemunha, quando eu parei ali na secretaria, eu falei, ei, Vitória, como é que estão as coisas? Ela, ei, pastor, está uma bagunça. Aí que piora ainda mais, né? Eu cheguei aqui, vai ter uns 30 homens andando para um lado para o outro, ajeitando, que não sei o que e tal. Até falei para a Denise, Denise, eu não empresto mais não. Pode ser o cantor que for, que me pedir a igreja. Não, pode gravar não, não pode não. Pode não. Não é má vontade não, mas eu acho que meu coração fica muito apertado, porque eu fico olhando, tem uma rapaz, cuidado com isso aí, eu não chega perto disso aí não. Mas eu sou chato. O cara entrou aqui, estava comendo, falei, não, irmão, não pode comer não, vai lá para fora, come lá fora. Não, rapidinho, porque não deu tempo não, come lá fora, depois tu entra. Aqui não pode não. E eu estou no meio dessa confusão, daqui a pouco, pá, chega a mensagem. Não dá mais tempo. O coração apertou, falei, Senhor da glória. Aí já não conseguia mais olhar nada aqui, já não conseguia mais ver nada aqui, fui embora para casa. E a vontade era... Pastor Rafael até me mandou uma mensagem na hora também. A mensagem que tu me mandou, na verdade eu estava com vontade de mandar para você. Voltei. Cheguei aqui, a igreja cheia, toda bonita, a igreja toda arrumada e tal. Eu estava ali, quieto ali, adorando a Deus e tal. Subi aqui no altar, porque eu tinha que pregar. Porque apesar de terem me pedido para gravar aqui, tinha culto. Quando me pediram, pode gravar, pode ser numa quinta-feira? Eu falei, pode, mas tem culto. Não vou deixar de orar pela campanha, não vou deixar de pregar, vai ter culto normal. A gente faz tudo rapidinho para dar tempo para você, mas vai ter culto. Não, pastor, tudo bem e tal. E vim e preguei. Eu falei aqui, irmão, pensa em dias difíceis. Dias difíceis. E não pense você que a chantagem emocional. Não, na verdade isso faz parte, irmão. E tem gente que tem dias bem mais difíceis do que eu. Você talvez tenha vivido dias bem mais difíceis do que eu. Me lembro de uma irmã que entrou no meu gabinete, ela veio me pedir oração, uma dificuldade de fala, falando arrastado, falava assim, eu tinha que ter muita atenção para entender o que ela estava falando e tal. Aí eu não aguentei, perguntei para ela, falei, irmã, se tem alguma dificuldade de saúde, comorbidade, algum problema? Não, pastor, uma vez eu caí, precisei abrir a cabeça, abrir daqui e tal, não sei o quê.
e fiz uma cirurgia, e eu com muita dificuldade de entender, isso é uma sequela, eu de vez em quando tenho um ataque epilético, eu caio no chão sozinho. Falei, que isso, minha irmã, vamos orar e tal. Mas a senhora tem alguém? Com a senhora eu tenho a minha filha. Ela já sabe, quando eu caio, ela já sabe como fazer e tal. Eu nem sei se eu estou expondo a irmã, porque não perguntei se eu podia falar, mas acho que ela não vai ficar chateada, não. Falei, eu vou orar pela senhora. Eu orei por ela, mas pensa assim, uma vontade de... Pega a senhora, sua filha, vamos lá para casa, eu tentar ajudar a senhora. Situação difícil, veio falar sobre uma questão financeira também. E sabe, Deus é tremendo, porque eu não ando com dinheiro. Se você agora me pedir R$1, eu aprendi isso com meu pai. Na verdade, não aprendi isso com meu pai. Ele era assim, eu sem querer sou assim também. E hoje em dia, se você for comprar um negócio, um remédio com R$50, o cara pede, não pode ser no débito, não. Não tem troco. Então, cada vez mais você vai ficando sem dinheiro mesmo. Então, não anda, mas nesse dia eu estava com um dinheirinho no bolso. Falei, irmã, toma aqui, que Deus te abençoe. Ai, pastor, chorou. Vou poder fazer compras e tal. Não sei o que. Saiu. Aí veio a profissão de fé. Último batismo, profissão de fé. E eu já tinha visto, mas eu não tinha me ligado. Aí, entrando um, entrando o outro, que não sei o que. Daqui a pouco entrou a irmã com a filha. E quem veio no último batismo vai lembrar. Porque a filha dela não quis entrar de jeito nenhum sozinha no batistério. Porque tem síndrome de Down. Uma menina tem síndrome de Down. Eu e Denise batizamos mãe e filha juntos. A filha que cuida dela, quando ela tem ataque epilético, é uma menina que tem síndrome de Down, que não desceu para o batistério sozinha, que pediu para a mãe descer junto. E às vezes a gente fica dizendo que a gente tem muito problema. Quando elas entraram para fazer profissão de fé, eu falei, irmã, agora que eu estou vendo que ela é sua filha, como é que ela cuida? Não, pastor, ela sabe cuidar. Aí ela disse assim, quando ela cai, eu cuido dela. Quando eu caio, ela cuida de mim. E eu aqui em oração, Senhor, não deixa as duas caírem ao mesmo tempo. Se as duas caírem ao mesmo tempo, já era, não tem o que fazer. Mora aqui, ó, no céu azul. Dificuldade, luta. Querendo batizar. E é engraçado, né? Que aí depois a ficha vai caindo, porque é tanta gente, irmãos. Eu fico tentando, às vezes, sabe, eu fico fazendo cara crachá, olhando nome, foto, para guardar histórias, guardar tudo de todo mundo. Mas é difícil, a igreja tem crescido muito. Depois a ficha caiu, que ela e a filha, a mãe e a filha, toda vez que a gente fazia o apelo, as duas vinham na frente para aceitar Jesus. Que eu me lembro de uma vez, ela e um outro irmão, o irmão já falei, ele já parou. Aí eu chamei ela no canto, eu lembro que eu falei com ela, falei assim, olha só, salvação é uma vez só. Se a senhora aceitar Jesus, a senhora não precisa vir de novo, a não ser que a senhora não esteja decidida. A senhora tem certeza? Tem certeza, então não precisa vir de novo. Aí depois eu me lembrei, é ela que eu falei um tempo atrás, agora ela quer batizar. Aí a história foi toda se montando. Mas naquele dia, sabe, da profissão de fé, meu coração ficou tão apertado, cheguei em casa, eu acho que eu comentei com a Denise, falei, meu Deus do céu, Denise, pensa na situação. Então você pode muito mais do que você imagina. Você alcança muito mais do que você imagina. Eu não estou fazendo sensacionalismo, não, eu só estou pregando a palavra. Na verdade, eu não entrei nem no primeiro tópico da palavra, à noite eu prego. À noite eu prego isso aqui. Mas o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração agora, nesses minutos. Crianças governam, adolescentes buscam a Deus, jovens reformam, adultos se mantêm firmes. Se mantém firme, é uma igreja que não está aqui brincando, é uma igreja que, sabe, não é frágil. A gente tem problema, mas maior é aquele que está conosco do que aqueles que são contra nós. A gente tem problema, mas agindo Deus, quem impedirá? A gente tem problema, mas ninguém vai derrubar a gente fácil, não. Segura na mão do seu irmão, diga para ele, eu te fortaleço, você me fortalece, eu te ajudo, você me ajuda, mas unidos ninguém vai nos deter. Nós cremos
cremos no milagre, nós cremos no poder do eterno. Ei, sacode a mão do teu irmão, diga: na tua vida, diante de qualquer dificuldade, a última palavra quem dá é o Senhor. Vamos ficar de pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Dias difíceis, mas nós vamos vencer. Isso nada tem a ver com frieza, não. Nada tem a ver com insensibilidade, não. Isso tem a ver com fé. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo escreveu dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. A gente é uma geração tão frágil, sabe? Que quando a gente lê tudo posso naquele que me fortalece, a gente condiciona logo aquilo que a gente pode conquistar. Ah, estou com um sonho de comprar uma BMW. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou com um sonho de comprar uma cobertura de frente para a praia. Tudo posso naquele que me fortalece. Não. Estou sem ter o que comer. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou doente. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, é no momento da dificuldade que você prova a tua fé. É no momento da luta que você prova que você crê no Senhor Jesus. Quantos aqui creem em Deus, digam amém. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão do seu lado. Nós vamos orar uns pelos outros. Sabe, a palavra que queima no meu espírito é que Ele é força, Ele é fortaleza. Presta atenção, você pode ter entrado bem aqui, mas talvez alguém tenha entrado muito mal. Você pode ter entrado tranquilo aqui, mas talvez alguém esteja precisando de oração agora. Eu quero declarar que na medida que você entrega, você recebe. A palavra de Deus diz: dei, dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Então agora seja a igreja: ah, pastor, mas eu sou o que está com problema, como é que eu vou orar pelo meu irmão? Ora, porque Jó teve a sua vida restaurada quando orava pelos seus amigos. Ele queria receber oração, mas naquele momento ele entendeu: se eu orar, aí então vem a bênção sobre a minha vida. Então não me deixa sozinho, fecha teus olhos, levanta a sua voz, chega perto do seu irmão e começa a orar. Peça para ele aquilo que você gostaria de receber sobre a sua vida. Declare força de Deus, renovação na adoração, renovação na alegria, renovação no ânimo. Comece a declarar sobre a vida do seu irmão visão ampliada. Oh, ore pelo filho, pela filha, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe. Ore pela família do seu irmão, da sua irmã agora. Comece a declarar: Senhor, em nome de Jesus, que a tempestade cesse na vida do meu irmão, que o mar se acalme na vida do meu irmão, que o vendaval pare na vida do meu irmão. Estabelece um tempo de bonança, Senhor. Estabelece um tempo em que o meu irmão vai poder levantar as mãos e te adorar com liberdade, entendendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe, Ele está cuidando de cada coisa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. É uma manhã de ceia, Pai. Estamos tendo a oportunidade de sentar à mesa contigo, e nós te engrandecemos, te louvamos, porque sabemos que na mesa somos renovados, na mesa somos edificados, na mesa o Senhor fala o nosso espírito. Quem está conduzindo esse culto é o Senhor. Quem está falando a igreja é o Senhor. O Senhor sabe. Nada do que eu tinha planejado para compartilhar com a igreja nessa manhã eu falei. Tudo foi o Senhor, Deus. Então que a tua palavra, que não volta vazia, realize agora a transformação, a mudança, a metanoia no coração, na alma, no espírito dos teus filhos. Força. Eu profetizo força sobre a tua vida, sobre a tua visão. Força. Eu quero declarar: você não vai recuar, você não vai cair, você não vai retroceder. Você vai se manter firme, 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 firme. Oh, o choro pode durar
será numa noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é fiel, Deus é fiel. No lugar da vergonha, Ele já preparou dupla honra. É tempo de você enxergar a exaltação com os olhos da fé, mesmo que você não consiga ver com os olhos naturais, veja com os olhos da fé. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua presença. Obrigado porque a tua palavra atraiu a presença, e a presença do Senhor é a garantia de que estamos sendo ouvidos, Senhor. Que nesse tempo de ceia, nesse tempo de mesa, o Senhor possa nos alimentar, Senhor, com pão, oh meu Deus, com o corpo, com a vida de Cristo, com o suco da uva, com o sangue, com a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Que sejamos alimentados, Senhor, para enfrentarmos todo e qualquer desafio debaixo da tua unção. Aceita a nossa adoração, Senhor. Obrigado pelo mover do teu Espírito aqui nesse lugar, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço no seu irmão, diga para ele: eu estou com você, meu irmão. Nós estamos firmes no Senhor. Estamos firmes no Senhor. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, eu vou chamar os diáconos aqui à frente.